Olá a todos, queridos companheiros da Casa Espírita. Venho compartilhar com vocês uma preocupação da diretoria da Casa quanto à nossa postura como espíritas e cidadãos brasileiros. Estamos a pouco mais de 10 dias do segundo turno das eleições de 2022, em que vamos escolher personagens importantes para a nossa vida social e para a garantia dos nossos direitos. Por isso, eu trago uma reflexão de André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, cujo título é Nos Embates Políticos. Vamos ler e comentar. Situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Vejam, é importante que entendamos que os nossos compromissos como discípulos irão balizar, dar base às nossas atitudes. E os interesses de César, nesse caso da política, não podem estar acima desses deveres. Nós vivemos a política no nosso dia a dia e dependemos dela enquanto encarnados, mas não pode haver conflito de interesses, especialmente numa casa espírita, numa casa religiosa. Não deve haver partidarismo. Continuando a leitura, em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. Sendo assim, meus amigos, a casa espírita não é palanque, não deve servir para um ou outro candidato. E nenhum dos membros colaboradores da casa pode usar seus grupos ou dependências para isso. Sabemos que estamos num momento preocupante e podemos, numa frase ou outra, deixar transparecer posições, mas devemos nos cuidar para evitar tal atitude. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo. Nós temos deveres e devemos nos preparar, nos informar, para que possamos cumpri-los, a bem de toda a sociedade. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não vivo só. Vou seguir a minha consciência, mas sem fanatismo, pois assim como eu, todos nós estamos em evolução. O discernimento é caminho para o acerto. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possa exercer alguma influência. Cada um de nós tem, portanto, a oportunidade de usar o seu discernimento e o seu direito de escolha. Nenhum de nós que tenha alguma influência deve comerciar, ou seja, usar a sua posição para assediar o outro para que se vote em fulano ou beltrano. A política faz parte da nossa construção moral, sim, ela faz. E é oportunidade de evolução. É direito e é dever. E a troca saudável de experiências pode e deve acontecer. Se não fosse assim, com empatia, como aprenderíamos sobre a realidade do outro? Mas deve acontecer sem imposição. A fé nunca será produto para mercado humano. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece
se contraponha ao látego da crítica. Ou seja, a fé não é para se comercializar, não é produto de mercado. E isso nos faz lembrar de Jesus no templo, quando ele se irritou e expulsou os vendedores daquele teto. O que Jesus faria agora, se nos encontrasse envolvidos em críticas como no mercado? Para que o bem se faça, é preciso o auxílio da prece, a postura da prece, o compromisso com a paz. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não esquecendo que o serviço de evangelização é a tarefa essencial. Não se refere somente, então, aos grupos de WhatsApp que nós temos, que na época desta mensagem nem existiam, mas se refere também aos nossos discursos, nossas aulas, palestras. Procuremos evitar contendas, focando sempre na tarefa da evangelização, a nossa evangelização e a do outro, pois essa doutrina abençoada nos proporciona a evangelização de espíritos que somos e estamos sempre em aprendizado. Por isso, é sempre uma troca. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Vejam, Dr. Bezerra de Menezes foi um político. Nós temos outros políticos que seguem a doutrina espírita, mas a rigor, todos nós estamos em evolução e somos passíveis de erro. Ou seja, evitemos o fanatismo e sigamos fazendo o nosso melhor, nos colocando à disposição do anjo Ismael para consolidar a pátria do Evangelho, sendo os servidores compromissados do Mestre Jesus. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Essa é a mensagem que está em Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, médium Valdo Vieira. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E vamos conversar mais um pouquinho. O que vocês acharam dessa mensagem? Essa mensagem nos fala sobre nossa postura na casa espírita e com o espiritismo. E como cidadãos, como espíritos em evolução, temos o compromisso de construir uma sociedade melhor. Por isso, para exercer com empatia esse dever e esse direito, o diálogo deve ser saudável. Diálogo sobre política pode ser saudável? Vamos fazer essa pergunta de forma diferente. Como a doutrina espírita tem contribuído, tem te ajudado nesse diálogo? Tem te ajudado a compreender e participar da construção de uma sociedade melhor? Gostaríamos de saber. Se você quiser nos responder, faça um áudio, faça um vídeo ou faça um texto, escreva um texto e nos envie lá nos nossos grupos de contato, no nosso WhatsApp. E lembre-se, essa semana vamos nos manter em vibração pela paz em nossa pátria, a paz na pátria do Evangelho, até o dia 30/10 desse ano de 2022, para que o anjo Ismael receba nossas intenções de amor e possa usar para preparar o nosso caminho. E que o Mestre abençoe a todos nós em nossa tarefa.